Bom dia, tudo bom? Estamos de volta aqui para finalizarmos o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, e normalmente, nas sextas a gente tem aqui um estudo adicional que acrescenta alguma informação, algum comentário sobre a lição que a gente estudou durante a semana, tá bom? Então, recapitulando aqui a lição que nós fizemos essa semana com o título de A Sarça Ardente, o verso áureo diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. No tema de domingo foi o título também de A Sarça Ardente, o título de domingo, que foi o encontro de Moisés com Deus ali no meio da sarça, enquanto ele apacentava ali, cuidava das ovelhas do seu rebanho, E a gente viu como o arbusto, nós lemos como o arbusto se queimava, ardia ali, mas não consumia, e Moisés encosta para ver o que estava acontecendo, e ele presencia ali um milagre fantástico, e também Deus se comunica com ele naquele local, tá bom? Na segunda-feira, o anjo do Senhor, nós vimos que esse termo aqui pode muito bem se referir a Jesus Cristo, Existem algumas características que nos dão a entender isso. Esse termo anjo do Senhor não é necessariamente um ser angelical, ou seja, não é um anjo, mas pode ser o próprio Salvador. Inclusive, quando aparece tudo maiúsculo, A maiúsculo de anjo, do Senhor e tal, se refere a Deus, a Jesus Cristo, Na terça-feira nós estudamos sobre o nome do Senhor, que foi quando Moisés pergunta para Deus: quem me enviou, E Deus responde: Erreiê, Axê, Erreiê, Que significa sou o que sou ou serei o que serei, mostrando para nós que Deus é um Deus de amor, de presença na vida do seu povo, e que ele não se compara com os outros deuses criados por homens, É o Deus do sol, da lua, das estrelas, não. Ele é o único Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, e que está e estará sempre no meio do seu povo. Na quarta-feira, o tema foi 4 desculpas, que juntando as 2 desculpas que ele já havia dado que no dia do estudo de terça-feira, Moisés agora acrescenta mais 2 desculpas, Fala que era pesado de língua e que o povo não ia acreditar nele e tal. Então Deus manifesta ali por meio de alguns sinais do bordão que se transformou em serpente e também da sua mão que fica leprosa ao encostá-la no peito, Então chegamos na quinta, que foi o estudo da circuncisão. A circuncisão, como já foi dito, foi um sinal que Deus pediu para que, um sinal de uma aliança, que Deus pediu para que fosse feito ao povo hebreu desde antes, desde antes de Moisés. Moisés sabia que precisava circuncidar os seus filhos, mas ele não havia feito. E então Deus o ameaça de morte ali, e Zípora vai e circuncida ali o seu filho mais novo e conversa com Moisés e tal. E aí Deus apacenta ali a sua ira naquele momento e não destrói Moisés, mostrando pra gente que a liderança do povo de Deus precisa sempre fazer o que Deus pede, sempre tem que estar, não pode se omitir, não pode se desviar das responsabilidades que Deus pede para cada um de nós. E aqui no estudo adicional, para finalizar, diz assim, Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas, na página 209 a 213, diz assim: o chamado espetacular vindo da sarça ardente provavelmente foi a experiência mais transformadora da vida de Moisés. Todos os outros pontos altos de sua vida dependeram da sua resposta positiva
a obediência e a obediência ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito, rumo à terra prometida. Tudo que Moisés viveu a partir deste momento, apesar de todas as manifestações, todas as pragas que caíram, todos os sinais que foram dados, né, o mar abrir, tal, tudo isso não teria sido acontecido ali com Moisés. Poderia ter acontecido com outro, Deus poderia ter levantado outra pessoa para salvar o povo do Egito, mas tudo isso que aconteceu com Moisés, e ele não seria esse exemplo para nós hoje se ele não tivesse aceitado, né, o chamado de Deus ali no meio da sarça ardente. Então, esse aqui foi a maior experiência espiritual que Moisés teve. Assim, Moisés teve outras grandes experiências, mas essa aqui foi o divisor de águas, o que fez de fato a vida de Moisés mudar, né? Eu queria contar um pouco também a respeito, não de uma experiência que eu tive como Moisés teve, mas a respeito do chamado, quando eu entendi que eu fui chamado, né? Na época que eu aceitei o chamado de Deus, eu tinha um fliperama, jogos de videogame. Eu gosto de videogame desde quando eu tinha 8 anos de idade. E os videogames me atrapalharam muito, sabe? Hoje, depois de velho, eu percebo que eles me atrapalharam muito. Eu tinha um fliperama, eu tocava numa banda de rock, eu tocava bateria, eu trabalhava numa distribuidora de cerveja. E até então era o melhor emprego que eu tive, né? Até aquele momento. E eu bebia, não faltava cerveja na minha casa, outros tipos de bebida, não faltava na minha geladeira, porque como a gente trabalhava na empresa, era fácil conseguir, né? E tinha alguns outros pontos que eu precisava deixar também, né? Nós passamos por uma crise no fliperama e o fliperama ficou pingando. Eu pagava aluguel num lugar, ficava difícil, ia para outro lugar, ficava difícil, ia para outro, até que o fliperama parou ao lado de uma igreja adventista. E um dia, um conhecido meu, saindo da igreja adventista, me deu um DVD, O Grande Conflito, apresentado por Luiz Gonçalves. Eu recebi esse DVD, ele não falou nada, e eu fui para casa e comecei a assistir o DVD. Né? Coloquei o DVD, eu tinha até guardado o DVD. Depois, um dia, eu coloquei o DVD para tocar. E aí, assim, eu não era crente em Deus. Eu não tinha isso. Eu era tipo um agnóstico. Eu não me preocupava com igreja e tal. Mas também eu nem ia para a igreja e nem falava nada contra. E eu tinha até um pensamento, eu era chateado com alguns pastores que extorquiam os fiéis e tal, pressionava para poder arrecadar dízimo, oferta e tal. Só que eu pensava assim, se eu vou fazer campanha contra as igrejas, eu acho que tem muita gente ruim lá dentro que só tá lá com o cabresto, né? Então se eu tirar elas daquela igreja, talvez elas serão pessoas piores no mundo. Então eu acabava deixando. Mas quando eu comecei a assistir as profecias, eu percebi o cuidado de Deus e como que ele tem tudo sob controle. E eu achei impressionante as profecias. Então, eu até lembro que eu comecei a estudar junto com a minha esposa. Aliás, nós estudamos todo o DVD juntos, né? No primeiro dia a gente estudou assim uns 3 ou 4 temas seguidos. Aí, e eu lembro que no final ele sempre ajoelhava para orar, chamava para orar, a gente olhava um pro outro e ria e falava assim, nós vamos orar para um DVD? Que nada. Quando foi no segundo dia de estudo, a gente já estava orando, já estava ajoelhando para um DVD, sabe? Porque aquele estudo das profecias impactaram, o estudo impactou demais as nossas vidas, sabe? E ali, algumas coisas doeram um pouco o meu coração, mas em um outro momento eu vou contar como que eu acabei com o fliperama. Mas quando eu decidi, acabou tudo de uma vez. Eu saí da empresa que eu gostava de trabalhar, parei de beber. A partir daquele momento, nunca mais eu bebi. Ainda fiquei na empresa mais uns meses, esperando eles me mandarem embora. Mas já não bebia mais. Parei com o fliperama. Fiz o último show da banda de rock, porque já estava agendado.
Então, assim, deixei tudo. E o curioso, assim, a gente não tinha casa. A gente morava de aluguel e ficava de um lado para o outro. Nesse período, a gente estava numa casa emprestada pela minha tia, que aliás eu agradeço de coração. Nós ficamos quase um ano nessa casa que ela emprestou para a gente morar. E, assim, era muito aperto, apesar de eu receber bem, apesar do fliperama, apesar do dinheiro que entrava nos shows, era muito aperto. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que às vezes cortava a luz lá de casa, sabe? E a gente tinha problema, eu com a minha esposa, porque passava por isso, a gente com criança pequena. E nós resolvemos aceitar o chamado e deixar todas essas coisas de lado. E eu fiquei um tempo sem arrumar um emprego bom assim, sabe? Mas o curioso é que Deus, apesar das dificuldades, e que Moisés também passou por muitas dificuldades, Deus nunca nos abandonou. Ele sempre esteve presente. A gente passou por muita dificuldade, sabe? Assim, uma outra hora eu quero contar também o que minha esposa passou quando ela foi ter a segunda filha. A gente já estava na igreja, foram 17 dias em coma. Ela ficou 28 dias internada, somando todos os dias, sabe? Foi uma aflição, os médicos não tinham mais esperança e tal. Mas nós passamos por muitas lutas. Mas hoje, olhando para trás, a gente percebe como que Deus teve o cuidado de nós e cuidou. E estamos aqui até hoje. E vamos passar por mais lutas. E não quer dizer que as pessoas que aceitarem o evangelho não vão passar por lutas, né? Vão passar por dificuldades também. Mas nós temos a certeza de um Deus que cuida de cada um de nós, que nos chama para fazer parte do seu povo e que nos capacita e que cuida de nós. Ainda que a gente passe pelas piores dificuldades, Ele cuida de nós, tá? Então a melhor escolha que Moisés fez foi ter ouvido a voz de Deus ali na sarça ardente, tá? E aceitado esse propósito. E aqui diz assim, depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido. E muitos provavelmente sabiam pouco sobre ele, ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele, né? Ou seja, Moisés ficou 40 anos lá no deserto, lá com Jetro e tal. Depois desse período, quando ele volta, já tinha praticamente renovado, né, as gerações. E diz assim, e então ele foi chamado para liderar o povo a sair da nação mais poderosa do mundo. Pensou? Não é de admirar a sua relutância, a relutância que ele teve a princípio, né, quando eu chamei ele para ir. Era uma tarefa extremamente difícil, mas imagine o que Moisés teria perdido se sua resposta final a Deus tivesse sido não. E agora eu pergunto para você, você já pensou que você vai perder se a sua resposta a Deus também for não? Você tem a escolha de fazer, você tem o livre-arbítrio, a liberdade para fazer as suas escolhas. O projeto de Deus é que nós aceitemos o seu chamado, nos unamos na pregação do Evangelho, porque vai vir uma terra boa, uma terra que mana leite e mel aí. Que essa aqui, terrestre, não chega nem num grão de areia do que Deus tem reservado pra gente, pro futuro, tá bom? Então é isso. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aceitar o projeto e o propósito dele nas nossas vidas, tá? Fiquem com Deus, vamos continuar seguindo no estudo da palavra do Senhor. Amanhã, de manhã, estaremos na casa do Senhor para comentar com os nossos irmãos o que nós aprendemos durante a semana e aprender também com eles a respeito do que eles aprenderam durante a semana também. E a gente vai juntando ali os nossos conhecimentos e todos nós vamos crescendo no conhecimento e na graça de Deus, tá bom? Fique com Deus, vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida na Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de conhecer de tudo que o Senhor fez, para que nós possamos ter a certeza de que o Senhor também faz e ainda fará muitas coisas em nossas vidas. Abençoe a todas as pessoas que assistem esse vídeo e também estudam a Tua palavra e que elas também possam sentir a presença do Senhor na vida delas. Dá-nos o Teu perdão e a Tua bondade, oramos em nome de Jesus. Amém.
Turma, é isso. Muito obrigado e até amanhã, se assim ele nos permitir. Tchau.